Casemiro cuspiu em Endrick durante um treino da seleção brasileira, e ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim meses antes da estreia da Copa do Mundo 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente, mas fontes próximas à delegação garantem. O gesto foi presenciado por mais de 10 jogadores e pela comissão técnica. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil no torneio. Imagina acordar há poucos meses da maior competição do planeta e descobrir que 2 titulares, um experiente, capitão de fato, e outro jovem promissor, não conseguem mais nem dividir o mesmo espaço sem que sangue queira vazar. Quando isso acontece há meses da Copa, não é um desentendimento qualquer. Isso mexe com o vestiário inteiro, com a hierarquia, com a confiança, com a escalação que Carlo Ancelotti vai levar para o torneio. E os bastidores disso são piores do que parece. Muito piores. Tudo começou na terça-feira à tarde, por volta das 16h30, durante um treino técnico na área secundária da concentração da seleção. Casemiro e Endrick estavam em times diferentes. E o que se comenta nos bastidores é que discordaram sobre a execução de uma jogada ofensiva. Endrick, o jovem de apenas 18 anos, teria questionado o posicionamento tático que Casemiro sugeria. Para o volante experiente, que passou mais de uma década ditando o ritmo do meio-campo brasileiro, ouvir crítica de um novato foi como uma afronta direta. A tensão escalou em segundos. Palavras pesadas voaram de um lado para o outro. Outros jogadores pararam o que estavam fazendo para observar. Bruno Guimarães, que divide o meio com Casemiro há anos, viu tudo de perto. Vinícius Júnior estava na meia-lua, presente mas em silêncio, como quem já conhece bem a dinâmica de poder dentro de um vestiário. E foi aí que a coisa fica ainda mais séria, porque Casemiro avançou sobre Endrick. Seu rosto se aproximou do jovem, e segundos depois, em gesto de desprezo absoluto, segundo testemunhas, Casemiro cuspiu no rosto do atacante. O cuspe acertou o uniforme, talvez o rosto. Silêncio instantâneo. Endrick recuou, chocado, sem palavras. Carlo Ancelotti chegou ao local em segundos, viu tudo. E sem gritar, sem dramatizar, sinalizou o fim do treino. Ponto final. Tudo parou. Mas para entender por que isso é tão grave, a gente precisa voltar alguns dias. A relação entre Casemiro e Endrick já vinha deteriorada há semanas. Endrick foi apresentado como o futuro da seleção brasileira, o símbolo de renovação, e vinha ganhando espaço real em testes táticos. Casemiro, que enxerga seu lugar como não negociável, mais de 70 gols pela seleção, campeão da Copa América 2019, 2 Copas do Mundo disputadas, começou a fazer anotações críticas sobre a técnica do jovem. Rumores fortes apontam que comentários sobre falta de maturidade de Endrick circulavam entre os próximos do volante há dias. Uma semana antes, durante uma coletiva interna, Casemiro redirecionou um ensinamento de Carlo Ancelotti sobre transição ofensiva, justamente sobre uma falha de Endrick, em tom pedagogicamente agressivo. O jovem sentiu a humilhação na pele, e tinha mais gente observando tudo. Isso não saiu do nada. De um lado, Casemiro enxerga Endrick como símbolo de descarte geracional e de perda de controle tático dentro do vestiário. O volante questiona a velocidade da adaptação do jovem e suspeita, segundo o que se comenta nos bastidores, que Endrick está sendo protegido por fatores políticos, pressão de clubes europeus, marketing. Do outro lado, Endrick sente-se diminuído por um veterano que não reconhece sua capacidade. O jovem lutava pelo respeito que conquista todo dia em seu clube, e via em Casemiro o guardião de um poder arcaico que não queria ceder espaço. Bruno Guimarães observava tudo de fora, dividido. Vinícius Júnior, peso moral absoluto no vestiário, ficou neutro, mas sua presença pesava no clima. E tem um detalhe que muda completamente a história. Segundo a apuração do canal, um áudio privado começou a circular entre jogadores. Casemiro, supostamente após o gesto, teria dito algo que desautorizava Endrick diante de todo o grupo. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. As redes explodiram. A torcida se bifurcou em 2 blocos. De um lado, defensores de Casemiro, que argumentam que o volante estava apenas colocando o jovem em seu lugar. Lembrando que você, que é torcedor, sabe o que é hierarquia e respeito dentro de um vestiário. Esses apontam os títulos de Casemiro, sua trajetória, seu peso absoluto na história recente da seleção. Do outro lado, críticos apontam algo que ninguém consegue contornar. Nem Pelé, nem Ronaldo, nem Ronaldinho, nem nenhum ídolo do futebol brasileiro jamais cuspiu em companheiro de seleção.
Hendrick recebeu apoio de setores da imprensa que veem no jovem o futuro da seleção. E a pergunta que ecoava nas redes era simples: que mensagem é essa que você manda meses antes de Copa? A CBF, encurralada, comunicou que investigará internamente o incidente. Carlo Ancelotti, o técnico, está entre duas decisões que parecem igualmente ruins. Se punirem Casemiro com suspensão ou até corte antes da Copa, arriscam alienar um capitão experiente, rachar o vestiário em dois blocos antagônicos e enviar a mensagem de que a agressão física elimina até titulares, o que pode levar à revolta do lado que apoia o volante. Mas se abrandarem a punição ou encobrimento, justificando tudo como desentendimento entre competitivos, normalizam a violência e destroem toda a autoridade com o resto do plantel. Qual é a escolha certa? Ninguém sabe. O Brasil ainda não tem escalação confirmada para a Copa 2026 no setor de volantes, espaço que Casemiro historicamente domina, mas que também é disputado por Bruno Guimarães e Fabinho. Agora tudo mudou. A síntese é dura, um ato de desprezo que racha um vestiário meses antes do torneio mais importante do mundo. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Casemiro foi longe demais defendendo hierarquia. Ou Hendrick precisava aprender respeito à experiência. Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.